está subindo enquanto os conflitos no Oriente Médio permanecem. Com esse conflito global e uma possível recessão nos Estados Unidos, o ouro tende a entregar uma performance superior ao mercado de ações, conforme ocorreu nas últimas 3 recessões. Mas será que esse é o sinal do início de uma crise pior do que aparenta? Afinal, por que o ouro está disparando? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou responder essas perguntas e também discutir com vocês se ainda vale a pena comprar ouro e como comprar ouro nesse atual cenário. O objetivo desse canal é trazer informações sobre economia, investimentos e liberdade, e se você considera esse um objetivo nobre, eu quero te pedir um pequeno gesto, um gesto que vai levar menos de 10 segundos. Foi esse gesto que levou o canal, que trouxe o canal a ter mais de 200 mil inscritos, então eu convido você a se inscrever também. Bom, gente, o roteiro desse vídeo será dividido em 4 principais partes. A primeira eu vou falar sobre o comportamento do ouro em guerras passadas, fazendo um paralelo com o que está acontecendo hoje. Depois vamos falar sobre a possibilidade de uma recessão, quais indicadores mostram isso. 3, vamos falar sobre a demanda do ouro e, por fim, o que estamos fazendo nas nossas carteiras. No que diz respeito ao comportamento do ouro em guerras passadas, pegando aqui 2 exemplos, tá? Primeiro exemplo, durante a Guerra do Vietnã, de 1955 até 1975, o preço do ouro aumentou em mais de 50%. Durante a Guerra do Iraque, de 2003 a 2011, o preço do ouro também aumentou mais de 50%. Lembrando que nesse mesmo período ocorreu a crise do subprime, que foi mais um fator aí que explica esse movimento do ouro. Qual que é a lógica por trás disso? Por que o preço do ouro, por que o ouro sobe em momentos de crise? Eu fiz um esqueminha aqui para vocês entenderem. Então, tensões globais levam ao aumento da incerteza, que leva ao aumento da demanda por ouro. E além disso, do lado da oferta, pode ocorrer uma interrupção na oferta, porque imagina, se está acontecendo uma guerra, alguma mineradora, alguma empresa relacionada ao setor de ouro pode fechar. Então, é possível que ocorra uma interrupção na oferta, o que é mais um driver para esse aumento do preço. Gera o chamado flight to quality. Flight to quality é um movimento onde as pessoas, as empresas buscam ativos considerados seguros, menos arriscados e, por fim, gerando aí o aumento do preço do ouro. Quando falamos na possibilidade de uma recessão, entenda que o objetivo desse vídeo não é causar medo nas pessoas, pânico, até porque recessão, crise são movimentos que fazem parte do ciclo de mercado. E um desses indicadores que mais serve como indicador antecedente de recessão econômica é a inversão da curva de juros, que é esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, onde ele faz uma subtração do rendimento dos títulos longos menos os títulos curtos. Aí imagina o seguinte, você tem essa conta, títulos longos menos títulos curtos. Se você subtrai por um número maior, ou seja, se o título curto está pagando mais do que o título longo, o resultado é negativo. Por isso, inversão da curva de juros. Se a gente olhar aqui o gráfico abaixo, ali do eixo, no menos 1, ali para baixo do zero, ali no eixo Y, a gente vê que a curva está invertida. E historicamente, momentos de crise que são caracterizados por essa zona sombreada ocorreram depois de períodos de inversão da curva de juros. Então a curva de juros hoje ainda está invertida. O que isso significa? Que existe a possibilidade de uma recessão a qualquer momento. A gente nunca sabe quando, mas tem vários indicadores mostrando isso. A inversão da curva de juros é apenas um indicador, mas tem um estudo aqui que a Franklin Templeton fez, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, gente. Então a Franklin Templeton pegou vários indicadores como crescimento de salários, compras no varejo, commodities, spread de crédito e assim, isso, quase todos eles estão ou com um xizinho ou com caution, né, de atenção. Nenhum deles está indicando expansão econômica. Então esse ataque no Oriente Médio é só a ponta do iceberg. Na verdade, já tem vários indicadores apontando sim para uma crise e
nesse cenário, o ouro ele tende a entregar uma performance boa. E aí, como eu falei, tende a entregar uma performance boa porque as pessoas buscam por esse tipo de ativo. E aqui falando dessa busca, dessa demanda do ouro, recentemente o ouro atingiu máxima histórica e os bancos centrais, falando em demanda, os bancos centrais de todo mundo vêm acumulando ouro cada vez mais, com o objetivo de reduzir a dependência com os Estados Unidos. Olha só que dado interessante aqui, prova disso é que as reservas globais em dólar caíram de 70% para 58% em 2 décadas. E quem que é o maior comprador de ouro? Desde 2020, a China é o país que mais vem comprando ouro, aumentando as suas reservas no Banco Central. Além dessa demanda por ouro de muitos bancos centrais, existe também uma coisa bem interessante relacionada à Índia. Vocês lembram daquela novela Caminho das Índias? Gente, pior que eu assisti essa novela, era boa. Comenta aqui se você assistiu. A Índia, gente, é o segundo país que mais consome ouro no mundo. E por que isso acontece? Por questões culturais, religiosas. E um dado bem interessante que eu achei aqui é que durante os meses de setembro e março, né, que acabou de acontecer, são os meses de eleições para os casamentos. É quando as joalherias ficam cheias de famílias ricas para escolherem as joias mais vistosas que irão enfeitar a noiva. Então esse é mais um aspecto que corrobora para o aumento da demanda por ouro. O ouro ele tem essa utilidade no caso da cultura indiana. E agora respondendo a pergunta sobre o que nós estamos fazendo com as nossas carteiras. Para quem não sabe, eu tenho um escritório de investimentos no exterior, nós fazemos gestão de carteiras no exterior, que é esse escritório que vocês estão vendo aqui atrás. E recentemente a gente entrou em contato com vários clientes que estavam assim com lucros de 32%, 27%, 28% só em ouro, porque a gente já comprou há alguns meses e aí esses clientes surfaram essa alta. No caso, a gente sugeriu a venda somente do lucro do ouro na semana passada, porque foi quando ele esticou demais e aí a gente sugeriu a venda somente do lucro. Não digo zerar a posição, mas fazer um ajuste de risco na própria carteira, até porque se você tem um ativo ali 32%, talvez vale considerar ajustar o risco da sua carteira, diminuir um pouco a exposição e futuramente recomprá-lo. Mas para quem não comprou ouro, para quem não tem ouro na carteira, eu considero que é sempre bom ter um pouco, sabe? Você não erra comprando ouro. Como que a gente faz isso? Tem algumas formas, né? Tem a forma mais raiz, que é você comprar de fato ouro, deixar o ouro físico na sua casa, se você tiver como armazená-lo. A segunda forma, que eu considero mais fácil e mais prática, que é através de ETFs no exterior. A gente utiliza o ETF IAL, que é um dos maiores ETFs, mas tem outros também, não muda muita coisa de um para o outro. O importante é esse ETF seguir o ouro e ser dolarizado. E tem como você comprar do Brasil também. Eu acho que deve ter alguns fundos aí do Brasil, mas eu acho péssimo comprar qualquer coisa no Brasil quando você pode comprar fora, porque geralmente são coisas que não tem tanta liquidez, se você vai se desfazer a um parto para sair, fora que você está exposto ao risco Brasil, à jurisdição Brasil. O ideal é ter boa parte do seu patrimônio no exterior. Mas é sempre bom ter um pouco de ouro na carteira, porque a gente nunca sabe quando será a próxima crise, quando será a próxima recessão. Então, ninguém consegue adivinhar isso, né? E como o ouro ele tende a performar bem durante esses cenários, você acaba balanceando a sua carteira. Mas de modo geral, momentos assim a gente evita coisas muito arriscadas. Esse é o chamado flight to quality que eu comentei, que é quando as pessoas tendem a ir para ativos menos arriscados. É bem importante você se ligar nesses movimentos de ciclo de mercado. Tente se importar mais até com as classes de ativos, olhar mais para o macro do que para o micro. Porque eu vejo muita gente assim se apegando a coisa muito pequena. Por exemplo, vai comparar um ETF com outro, aí porque um ETF é 0,1, o outro é 0,15 e a pessoa se apega nisso. Eu não tô falando que esse conhecimento não é importante, tá? Mas eu acho muito mais relevante você se importar com o ciclo de mercado e diversificar nas classes de ativos.
Essa, inclusive, é a nossa filosofia aqui no escritório, é assim que a gente trabalha com os nossos clientes. E se você tiver interesse em ter a sua carteira no exterior administrada por nós, preenche esse QR Code que está aparecendo aqui para vocês. Eu vou deixar um outro vídeo para vocês assistirem aqui, pessoal. Se você ficou até o final, comenta um eu fiquei, que eu vou ficar super feliz de saber que eu consegui te prender até o final. Muito obrigada e até o próximo vídeo.